Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. Hoje estamos aí com a turma de Navidaí, Técnica em Eletrotécnica, Segurança em Eletricidade. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as atividades.
Olá, pessoal, sem mais demoras aí, tá iniciando as nossas atividades aí. Então, hoje estamos aí com a turma de segurança em eletricidade. Aqui, pessoal, em segurança em eletricidade, aqui, ó, nós temos o fórum, instrução, certo? Atividade um, atividade 2. Para acessar o fórum, clica aqui em comunicação e só clicar aqui no fórum de discussão, ok? Então, clicando no fórum de discussão, vai aparecer aqui para você estar deixando aí a sua opinião aí, a sua discussão aí no fórum, né? E aí, na nossa atividade um e 2, ela é bem legal porque você vem aqui em situação de aprendizagem e essa situação de aprendizagem aqui, ó, certo? Ela fala de uma situação do cotidiano, ok? Então, aí nós tínhamos dois eletricistas, chamados Pedro e João, né, de uma empresa, né, foram realizar uma manutenção elétrica, fazendo um resumo geral para vocês. Foram fazer uma manutenção elétrica, terminando o turno deles, certo? Com a pressão do chefe, certo? E aí aconteceu o seguinte, eles chegaram no local, verificaram que os cabos de uma bomba lá, né, para dentro de uma bomba d'água, foram serrados, né, e furtados. E eles tinham que passar um novo cabeamento, né, certo, para deixar funcionando o equipamento. Mas aí, o que que aconteceu, né? Um dos colegas pegou lá o guia, né, que nós utilizamos um guia, né, para passar o cabeamento. Aí esse guia que eles utilizavam era de metal, colocou o guia, encostou num cabo energizado. Esse cabo energizado conduziu, sendo de metal, né? Conduziu eletricidade e deu um choque no colega de trabalho. Como no caso eles não estavam seguindo as 5 regras de ouro, não estavam provavelmente utilizando o equipamento de proteção individual, também equipamento de proteção coletiva, certo? Tanto o EPI como o EPC são de extrema importância para a realização do trabalho, pessoal, certo? Por isso que profissionais qualificados na área de eletricidade precisam fazer o curso de NR10, que é segurança em eletricidade, ok? Então aqui, ó, no descritivo diz que chegando ao local, né? Logo verificar aí, né, que os cabos foram encerrados, furtados, né, certo? E aí, na hora que passou o cabo guia, levou um choque, porque não estava utilizando o EPI, por exemplo, a luva e a bota, né, certo? Um dos colegas levou o choque elétrico, né? Foi um momento de emergência, né? E o colega verificou que não tinha como retirar o seu colega da situação, né? O outro profissional da elétrica da situação estava levando choque elétrico. Que é um dos princípios da NR10, diz que quando a gente está levando choque elétrico, o que que você tem que fazer? Tentar desligar a fonte de energia e afastar aquela pessoa, se não é possível, afastar aquela pessoa ali que está levando choque elétrico com material isolante. No caso aí, o colega, né, de trabalho fez o seguinte, ele pegou o material isolante, conseguiu retirar o profissional ali que estava levando choque elétrico, né? Aí ele fala que ele usou uma manga, né, comprida e isolante, certo? E conseguiu retirar o colega lá que estava
levando choque elétrico. Só que aí ele verificou, né, certo? Os sinais vitais, né, certo? Da pessoa. Isso aí já também é uma indicação que a gente faz aí, né, quando a pessoa levou choque elétrico e tudo mais, né, certo? Nesse momento de emergência, né, a pessoa não estava respirando e ele teve que entrar aí, né, certo? Com um processo aí para tentar recuperar os batimentos cardíacos, porque o colega teve uma parada cardiorrespiratória que nós falamos. Ele realizou o procedimento aí de reanimação, certo? Só que lá no momento os cabos estavam energizados e aí aconteceu também de bater uma fase com a outra, fechar um curto-circuito, de incendiar, aconteceu de incendiar lá umas folhas, né? Estavam secas, né? Pegando fogo, chamou a atenção no resto do pessoal da fábrica. Apesar de tudo, né? O colega conseguiu reanimar a pessoa que levou choque elétrico e teve uma parada cardiorrespiratória e também ajudou a combater o incêndio, né? O princípio de incêndio. Então, na nossa atividade um, o que que nós temos que fazer? Fazer tipo um relatório técnico dizendo aí, né, qual seria o procedimento correto desses dois profissionais aí, né, tá realizando esse trabalho. Pessoal, mesmo que seja com a pressão do chefe, você não pode realizar o que nós chamamos de um ato inseguro. Ou seja, esse ato inseguro colocou a vida do colega de trabalho em risco, certo? Pode colocar a sua vida em risco. Então, não realize um ato inseguro por pressão de chefe, de qualquer pessoa que seja. Trabalhe com segurança, utilizando o EPI, equipamento de proteção individual, e também o EPC, equipamento de proteção coletiva. São itens básicos que nós utilizamos, né, na área elétrica para trabalhar. Então, você imagina que a gente tem que usar capacete, tem que usar luva, tem que usar óculos, às vezes máscara, tem que ter um uniforme, temos que ter uma bota de borracha lá, que ela não tem uma biqueira de aço, porque a biqueira de aço conduz a eletricidade. Esses são os EPIs aí que nós podemos utilizar. E EPC, no caso lá do local que eles estavam lá, eles podiam estar utilizando lanterna, né? Certo? Tá utilizando cone, placa de sinalização, ter realizado o desligamento, o bloqueio, realizado uma sinalização. Olha, o pessoal tá dando manutenção elétrica lá na bomba, ok? Certo? Procedimentos de segurança evitam o ato inseguro que pode colocar sua vida em risco, ok? Por isso, indicação do especialista, utilize equipamentos de proteção, certo? E trabalhe com segurança. Então, vamos lá na nossa atividade 1. O professor Alan preparou aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó. Então, no relatório lá, ó, você coloca seu nome, técnico responsável, coloquei aqui Alan Pereira da Encarnação. Aí ele pede para fazer uma introdução. Então, eu coloquei aqui, ó, você pode colocar também, tá? Durante o desenvolvimento das atividades de manutenção elétrica, os profissionais em questão tiveram um ato inseguro, não seguindo as 5 regras de ouro. Quais são essas 5 regras de ouro? Primeiro, você tem que realizar o desligamento, né? Seccionamento, nós chamamos, ok? Segundo, você tem que fazer um bloqueio, né?
certo? Pode colocar um cadeado, bloqueio elétrico, pneumático, bloqueio físico, né? Que evite a reenergização que nós falamos. Então, isso é um impedimento de reenergização. O terceiro passo, além de você desligar, bloquear, você tem que, por exemplo, utilizar um instrumento de medida para evitar aí, né, um contato aí, né, com a eletricidade, né, de forma acidental, seja direto ou indireto. Ou seja, verifique aí e faça a constatação de ausência de tensão elétrica. Utilize multímetro, alicate amperímetro, caneta teste eletrônica, não aquela caneta teste chá de fenda, não. A caneta teste eletrônica, ao invés de chegar lá e colocar a mão e falar, ó, tá energizado, não tá. Não, você tem instrumentos de medida, né? Que você trabalha com segurança, ok? Né? Quarto, né? No caso, quando a gente trabalha com média e alta tensão, nós realizamos um aterramento temporário, ok? E o quinto, depois de você fez tudo isso, sinalize o local dizendo que não liga essa chave, manutenção elétrica, perigo, beleza? Então, essas são as nossas 5 regras de ouro. Continuando, temos o objetivo. O objetivo é orientar os profissionais que trabalham com instalação e manutenção elétrica. Então, se você trabalha com instalação e manutenção elétrica ou pretende trabalhar, você tem que seguir as normas de segurança vigentes. Por exemplo, NR10, que é uma norma regulamentadora para segurança e eletricidade. Causa imediata e básica do acidente. Quando os funcionários foram realizar a manutenção elétrica, não seguiram os procedimentos de segurança determinados pela NR10. Não desligaram o circuito e não estavam utilizando os EPIs corretos. E aí pede para dar uma dica aí sobre a norma NR10. Então tá aqui, ó, a norma NR10 aplicada às causas desse acidente, né? Então, circuitos elétricos, equipamentos incluindo dispositivos de manopla para desligar, controle, proteção, né, dos condutores, né, e dos próprios equipamentos. Devem ser aplicados fisicamente, componentes das instalações. Recomendações de restrições, advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações elétricas, preocupações aplicáveis em face das influências externas, o princípio funcional do dispositivo de proteção, né, destinados à segurança de pessoas. Ok? Certinho? Então, esse aí, né, pediu também, né, na situação de aprendizagem 1, solicitou que você colocasse aí as causas do acidente relacionado. Então, quando os funcionários foram realizar lá a manutenção elétrica, não seguiram o quê? Os procedimentos de segurança determinados pela norma regulamentadora 10, que é segurança em eletricidade. Não desligaram o circuito e não estavam utilizando os EPI corretos. Não estava utilizando corretamente os EPI, ok? E aqui a indicação aí das 5 regras de ouro: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário e proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, ok? Certo? Em resumo, trabalhe com segurança seguindo as normas técnicas vigentes. Ok? Dando continuidade, então, vou fechar aqui agora.
E aí, nós vamos para... Aí aqui tem, vou ampliar para vocês, ó. Olha lá, ó. Envio dessa primeira atividade, ok? Certo? Ok? Envio dessa primeira atividade. Envie a atividade para o professor Alan fazer a correção, tá bom? Então, se você perdeu, vou dar uma revisão aqui para você, então, ó. Se você não conseguiu desenvolver a atividade, você tem que fazer um estudo de caso, um relatório sobre o acidente. Então, em vez de colocar o nome do professor, coloca seu nome, né? Então, tá aqui, ó, uma introdução, né? Vou diminuir aqui, ó. Vou dar um tempinho aí para você tirar a foto. Tirar a foto dessa situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1. O professor está aí, né, auxiliando na resolução da situação de aprendizagem 1. Introdução. Tirou a fotinha. Tire um print screen da tela. Então, continuando aqui, agora o objetivo. O objetivo aí, tira a fotinha. Lembrando que essa é a situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1. Então, causa imediata e básica do acidente. Indicação da NR10 aplicadas aos acidentes relacionados com choque elétrico. Dando continuidade, aqui as causas do acidente relacionado ao choque elétrico. E aqui não precisa repetir, não. Eu posso apagar aqui, ó. Coloquei duas vezes, né? Só para frisar mesmo que tem que trabalhar de forma segura, né? E no caso deles não estava utilizando aí, né, o EPI correto. Não desligaram o circuito, não estava utilizando os EPIs. Vou colocar um aqui, né? Então, tem que ser um S menor, né? Não estava utilizando os EPIs corretamente. Tirou a fotinha. Beleza. Então, dando continuidade, agora vamos para a segunda situação de aprendizagem. A nossa segunda situação de aprendizagem, primeiramente aqui, ó, também fazendo um resumo para vocês, ó, é para a gente preencher aí uma permissão de trabalho. Você imagina então que no resumo nós temos que fazer o seguinte: o cidadão vai lá na empresa e vai estar realizando aí a manutenção elétrica numa luminária, ok? Então, ele vai estar realizando uma manutenção elétrica lá na luminária. Então, aqui tem empresa, permissão de trabalho, de hora até hora. Vou colocar aqui, ó, o trabalho que a gente vai trabalhar é com eletricidade, por exemplo, ó, Marco X. Nome da empresa, local de trabalho, o que que você vai fazer? Manutenção elétrica na luminária, certo? Tem encarregado? Colocar encarregado.
equipamento da linha e assim por diante. E aí aqui a gente vai preencher sim, não ou não se aplica. Então temos produtos inflamáveis, choque elétrico. Ó, choque elétrico sim, aí você marcaria o X, entendeu? Então a gente vai preencher essa PT. Essa PT nós chamamos de permissão de trabalho, beleza? E na segunda parte aqui, ó, clicou aqui, ele vai abrir, né? Ele pede para realizar o preenchimento da APR. O que que é a APR? Análise preliminar de risco. O que que é? Você tem que fazer uma verificação aí das etapas da sua atividade, o risco que você está correndo e as medidas de controle e recomendações que você pode utilizar. Entenderam? Certinho? Então, também pede para preencher a APR, que é uma análise preliminar de risco. Então, aqui, certo, é o nosso envio aqui da atividade 2. Envio da atividade 2. Vamos lá, então. Então, na nossa situação de aprendizagem 2, olha lá. Então, tira a fotinha aí, ó. Permissão de trabalho, né? Para a data, pode colocar a data atual, né? Se quiser. A hora, né? Até a hora aí, certo? Então, você tem risco em altura, eletricidade, mão de obra interna, você trabalha lá, né? Você vai trabalhar fim de semana? Não. Então, tira a fotinha aí da nossa permissão de trabalho. E é grande, pessoal. Beber um pouquinho de água aqui, né? Então, professor Alain, auxiliando aí você resolver a situação de aprendizagem do. Aqui nós temos aí, ó, o nome da empresa, que é Móveis Novos, local de trabalho, setor de pintura, qual que é o trabalho que vai fazer, manutenção da luminária, o nome do encarregado é Arthur, né? Equipamento da luminária acima da máquina 1. E aí, perigos e riscos. Sim, choque elétrico, queda, queda de objetos, levantamento e transporte de peso, vou terceirizar perigos, queda da escada. Vamos só no cine, arco elétrico, animais peçonhentos e trabalho em altura.
Tira a fotinha aí para enviar para o professor Alan. Situação de aprendizagem 2. Dando continuidade. Agora podemos ir direto aqui para os equipamentos de proteção individual e coletivo, né? EPI é equipamento de proteção individual e EPC é equipamento de proteção coletivo, né? Então, óculos, tem que usar capacete, protetor de ouvido, né? Uniforme, linha de vida, placa de sinalização, fone, cinto, talabache, garra de travamento, cadeado, sapato para eletricista, né? Sem biqueira de aço, ok? Luva de vaqueta, luva isolante, conjunto de ferramentas isoladas, cone de sinalização, fita, né? Que é aquela fita zebrada, fita de sinalização. Tira a fotinha aí para enviar para o professor Alan. Equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Não se esqueça de trabalhar com segurança para evitar o acidente elétrico, ok? Certo? Dando continuidade, medidas preventivas, né? Tem que analisar o ambiente, manter seguro o transporte das ferramentas, usar escadas de madeira ou fibra, né, para não conduzir eletricidade, não pode usar aquelas escadas de metal, né? Trabalhador aí, né, tem que realizar o desligamento ou ligação da parte elétrica. Ele tem que ser legalmente habilitado, qualificado, né? Prender a escada, ok? Trabalho em altura, tem que ter aí o curso de NR35, que é para você trabalhar em altura. Utilizar a linha de vida, atender a NR10, empregados treinados, habilitados e qualificados em altura. Cuidado com parte elétrica, né? Desligar aí as redes, sinalizar os equipamentos, manter ferramentas em boas condições, né? Quem trabalha com eletricidade, nós temos que ter preocupação com a isolação nas ferramentas. Então, na sua ferramenta aí, utilize um alicate aí, certo? De boa qualidade, que tem uma isolação aí de 1000 volts. Utilize chave de fenda, chave Phillips, pré-isolada. Então, ele tem tipo uma isolação assim até a ponta.
E tem algumas melhores aí que eu utilizo, né? Que eu trabalho com instalação e manutenção, que elas são magnetizadas na ponta. Ou seja, você pega aquele parafuso pequenininho e ele prende sozinho, ok? Tira a fotinha aí das medidas preventivas para enviar para o professor Alan, aí, ó. Ou você pode também desenvolver essa situação de aprendizagem no Word, né, que é o Doc. Pode estar utilizando aí o PDF ou também mandar a fotinha para o professor Alan que ele realiza a correção, ok? Continuando a nossa situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 2. Daí, né? Pessoas liberadas para trabalhar, assinatura, observações, né? Tem treinamento da NR35, né? Coloca até a pressão arterial do caboclo aí, ó. Encarregado da área elétrica, técnico de segurança e o responsável da área do serviço, tá vendo? Então, isso aqui que a gente acabou de preencher chama-se PT, que é permissão de trabalho. Ou é você que preenche ou é o técnico de segurança que preenche, tá bom? E aqui nós temos a APR, que é a análise preliminar de risco. A nossa análise preliminar de risco, nós temos aí, né, equipamento, luminária. A atividade que nós vamos fazer, né, vamos fazer a manutenção elétrica. Qual que é a empresa? A empresa é, né, de imóveis, né? Etapa. Qual é a sua etapa? É a montagem e o teste dos equipamentos, né, que é a luminária, né? Qual o risco? Ferimento, manuseio de ferramentas e materiais de choque elétrico. Quais são as medidas de controles que você tem que utilizar? As medidas de controle são utilização dos EPIs, né? Óculos de segurança, calçado de segurança. EPC, utilização de cone, fita zebrada ou escada e placas de sinalização. Então, a nossa APR, que a descrição é análise preliminar de risco, certo? Você tem que descrever a sua atividade, a empresa, a etapa da atividade que você vai realizar, os riscos, né? Certo? E as medidas de controle e recomendações. Então, a nossa análise preliminar de risco, certo? É essa daí, ó. Aí lá no finalzinho, você pode colocar o responsável pelo serviço, assinatura, técnico do setor, assinatura, encarregado do setor elétrico e assinatura, ok? Então, você pode estar colocando, né, o nome aí do responsável técnico, né, pelo serviço, assinatura, técnico do setor, assinatura, encarregado e assinatura. Então, essa aqui é a nossa APR. Tira a fotinha, né, para enviar ao professor Alain. Essa situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 2. O professor, né, apresentando aí, né, ajudando, auxiliando, né, vocês aí, né, a desenvolver a nossa situação de aprendizagem 2. Essa matéria ela é bem legal porque ela é do nosso dia a dia, pessoal. Não tem como. Se você vai trabalhar com eletricidade, você tem que trabalhar com segurança. Eletricidade, você não precisa ter medo. Você tem que ter o quê? Respeito. Então, ou seja, evite trabalhar com equipamentos energizados, certo? E, né, nunca diga nunca e nunca diga sempre. Mas utilize aí, né?
os EPIs corretamente e o EPC também, ok? Certo? Se você trabalhar com segurança, né? Certo? Com certeza você vai ter um ótimo dia de trabalho, né? Vai chegar seguro em casa sem ter sofrido nenhum acidente e pode ir trabalhar no outro dia, ok? Certo? Então, aqui é a nossa análise preliminar de risco, né? Seguindo a nossa norma de segurança de eletricidade, que é NR10. Então, fechando aqui para vocês. Então, primeiramente, nós fizemos aí, né, o nosso estudo de caso, fizemos um relatório sobre o acidente, né? Falamos aí sobre as 5 regras de ouro, objetivo, causa do acidente. Falamos um pouco sobre a norma NR10 relativos a choque elétrico. E aqui no finalzinho aqui a gente comentou as 5 regras de ouro. Dando continuidade, nós falamos aqui, né, da nossa APR, que é a análise preliminar de risco. Falamos também sobre, neste caso, da permissão para o trabalho. No nosso caso é eletricidade, trabalho em altura, né? Certo? Mão de obra interna, não trabalhar no feriado e trabalhar durante a semana, né? Certinho. O nome da empresa, né? O setor, né? Que você vai trabalhar. O equipamento e linha, no caso aqui é uma luminária acima da máquina 1, né? Manutenção da luminária. Então, os perigos, descrevemos aí nossos perigos e riscos potenciais. Falamos sobre a utilização do equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletivo, que é de suma importância para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Descrevemos aí as nossas medidas preventivas. E no finalzinho aqui, pessoas trabalharam, liberadas para trabalhar. Encarregado da área, técnico de segurança é responsável da área de serviço. Ok? Neste caso aí, então, o professor Alain falou da situação de aprendizagem 1 e situação de aprendizagem 2. Então, tá aqui, ó, você vai entrar em situações de aprendizagem, vai estar clicando aqui no envio da atividade 1 e depois no envio da atividade 2. E além desses detalhes, tem disponível para a gente também. Vai clicar aqui em comunicação. Nós temos disponível aqui, ó, o nosso fórum. Não esqueça de participar do fórum, né? Participe do fórum, porque nós temos questões valendo ponto. O nosso fórum, no caso, ele vale 10 pontos, ok? Nosso fórum vale 10 pontos. Então, faça a atividade 1, igual o professor Alan deu essa dica para vocês hoje, e desenvolva também a atividade 2, ok? E participe do fórum, né? Não se esqueça, se você entregar após a data, você vai estar perdendo ponto. Então, em vez de valer 100 pontos, vai valer 80 pontos, certo? Então, precisamos aí da sua colaboração para enviar a atividade. O professor Alan está realizando, né, a correção. Outro detalhe, pessoal, é o seguinte: qualquer dúvida, pode enviar mensagem para o professor Alan, que ele vai estar retirando a sua dúvida, né, e te respondendo aí, né, durante o dia, né,
certo? Aqui, o nosso horário aqui é no período vespertino e período noturno. Pode enviar aí a sua dúvida, o professor Alan vai estar te auxiliando, ok? Certinho? Mas não esqueça, né, de fazer as atividades e evite deixar para a última hora. Envie a atividade para o professor Alan que está fazendo a correção. Então, você enviando a atividade, aparece aqui para mim e eu vou estar realizando a correção dessas atividades, ok? Certo? Bem, então essa aí foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato, certo? Eu desejo a todos aí um bom final de semana. Estamos chegando já no finalzinho da semana, né? Certo, né? Fica com Deus e boa sorte. O doutor Alan vai estar finalizando a aula.